Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós te adoramos, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Nós nos alegramos de estar aqui na sua casa, Senhor, que o Senhor possa nos usar com poder e graça e que o Senhor, nosso agricultor, possa brotar, fazer brotar essa semente que é a sua palavra, Pai, e dar fruto no coração de cada criança. Livra eles de todo mal, do dia mal, meu Deus, onde eles estiverem, nas escolas, nas brincadeiras, meu Deus, que eles possam ser o exemplo do testemunho fiel, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai. Nós te entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, e nós te entregamos tudo assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Oi. Som. Bom dia, igreja, paz. Bom dia, igreja, paz, Senhor. Amém. Gostaria de convidá-los a estarem de pé. Vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã. Amém. Aleluia. Vamos lá com as palmas. Com as suas palmas. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra.
Amém. Aleluia, Senhor. Tanto santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós vemos a tua vitória neste lugar. Nós vemos a sua presença neste lugar. Aleluia. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Deus. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas vão acontecer aqui. Continua orando, falando com Deus que Ele está aqui. Amém? Amém. Podemos tentar. Bom dia, igreja. Bom dia, povo de Deus. Você quer crer que grandes coisas estão por vir? Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas irão acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você cantou e toma posse dessa verdade? Glória a Deus. A palavra de Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiquei pensando, esse texto é tão conhecido, não é? Igual o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Igual eu sou a luz do mundo, não é? O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Nós conhecemos esses textos e eles se tornam comuns muitas vezes para nós. Não é verdade? E a palavra de Deus está falando: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Nós temos aprendido aqui todo domingo que nós somos a casa. Nós somos, cada um de nós, a igreja do Senhor. Então não é para que haja mantimento só nesse prédio. Às vezes a gente concentra no que precisa ser feito aqui, mas nós somos a casa do Senhor, e aqui fala para que haja mantimento, para que haja suprimento, para que haja a manutenção, para que haja provisão de Deus na sua vida. Este é uma ordenança com promessa. Com promessa, e todos chamarão vocês de felizes, satisfeitos, abençoados. Quando obedecemos a palavra de Deus, a bênção volta sobre nós, o mantimento vem sobre esta casa. Então, não tenha trechos da palavra de Deus, versículos, como algo tão simples e corriqueiro que eu já sei há muito tempo, mas como a verdade absoluta de Deus que nós precisamos obedecer. A bênção vem sobre nós depois que nós obedecemos. Então, pensando nisso, eu convido você a trazer os seus dízimos, as suas ofertas na casa do Senhor, para que venha sobre a sua vida a bênção do Senhor. Amém? Vamos então trazer. Senhor, nós te bendizemos por essa manhã na tua presença, por tuas misericórdias já renovadas, por o Senhor ter planejado esse dia para que nós nos alegrássemos nele. Nós estamos alegres aqui na tua casa, na tua presença. Abençoa cada um irmão aqui que pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, e que essa compreensão da obediência diante da tua promessa traz os benefícios para nós mesmos. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua casa, em nome de Jesus. Ninguém é como o nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Bom dia, igreja! Tudo bem? Como vocês viram, essa semana é semana de Small Group, então nós nos reunimos, nas casas para ter momento de comunhão, e a gente tem Small Group de homens nas terças, nessa terça, e temos também nessa quinta-feira Small Group de jovens adultos acima de 25 anos, no sábado dos jovens abaixo de 25 anos. Pastor Paulo e a pastora Áurea estão abrindo um novo Small Group também da melhor idade com eles. E depois o pastor Paulo vai passar a informação certinha quando que começa, qual que é o dia, e quem tiver interesse fala com eles também no final do culto para colocar o nomezinho de vocês e vocês poderem receber as informações certinhas, tá? E eu queria saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Temos algum visitante novo? Levanta a mãozinha. Não? Estamos em família? Então tá bom. Então você que está assistindo a gente aí ao vivo, na internet, venha nos visitar. Você vai ser muito bem-vindo aqui também com a gente. E agora, pastor Paulo. Graças a Deus, amém? Tem uma turma viajando. Pode passar a Bíblia, Flávio. Tem uma turma viajando, não é? Outras estão passeando. Eu e Aura precisamos resolver. Uai, é a mesa redonda. Amém, queridos? Graças, tem uma turma viajando, tem uma turma que está passeando hoje, já me mandou mensagem. Eu e Aura tivemos que ir ao Brasil para resolver várias coisas, não é? De biometria, de um monte de coisa nossa. Aí eu falei, Áurea, nós vamos sair no domingo à noite, depois do culto, e retornaremos na sexta-feira, porque no final de semana nós temos que estar lá no culto. Chegamos correndo em Belo Horizonte, fizemos muitas coisas, o dia inteiro, mas graças a Deus resolvemos 90%, amém? Mas nós queríamos estar aqui, né? Lá mesmo eu já estava preparando a mensagem, na quarta-feira mesmo eu já mandei a mensagem para o pessoal, já preparei a mensagem aqui, para nós podermos estar compartilhando, amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração, e aí nós vamos dar prosseguimento com a palavra. Te adoramos, Senhor, nesta manhã, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E neste momento nós nos colocamos nas Tuas mãos. Eu tenho recebido tantos pedidos de oração, tantas pessoas com necessidades diferentes, ó Pai, e nós queremos Te pedir agora, que o Senhor olhe com misericórdia para todos nós, para cada um dos Teus filhos, principalmente aqueles que estão passando por uma fase difícil, seja no físico, na alma, no espírito, na mente, ó Deus, nas suas situações pessoais. Nós Te pedimos o Teu socorro, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade.
O Senhor é o único que sabe de todas as coisas. O Senhor é o único que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. O Senhor é o único que pode curar, sarar, trazer à existência as coisas que não existem, que pode até ressuscitar os mortos. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor. Neste momento nós queremos colocar, ó Pai, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está passando por uma situação difícil, que está passando por uma dificuldade neste momento, nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um de uma forma especial, derrama sobre cada um a tua unção, a tua graça, para a glória do teu santo nome, Senhor. Repreende toda tristeza, todo medo, toda perturbação, toda incerteza, tudo aquilo que traz, ó Pai, ansiedade e confusão. Repreende agora em nome de Jesus e dá-nos a tua bênção para a glória do teu santo nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Estava pensando numa coisa. Outro dia nós fomos ao Costco e várias pessoas mandam mensagem, querem comunicar com a gente, mas tem um momento que você entra lá dentro que perde a conexão, por causa do teto, né? O teto. Então você tem que sair de lá e ir para um lugar aonde você vai, aonde esse teto não impede a sua conexão. Está dando para entender? E eu estava pensando numa coisa. Perdão. Quando nós aprendemos tantas coisas erradas por causa das religiões, por causa da religiosidade, por causa das teologias, por causa das denominações. Existem milhares de igrejas evangélicas com denominações diferentes, com doutrinas diferentes, com visões diferentes, com interpretações diferentes. Quando a palavra de Deus é simples demais, não tem complicação nenhuma. Mas nós ficamos inventando coisas. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, essas coisas criam um teto que nos impede de ter uma conexão clara com Deus. Porque esse teto fica, mas a religião tal fala isso, mas o pastor fulano falou aquilo, mas o ciclano disse aquilo. Eu quero saber o que é que Jesus disse. O que o fulano falou, o que o pastor Paulo falou, isso não interessa. O que interessa é o que Jesus falou. Porque muitas coisas criam um teto e nos impede de ter uma conexão. E quando cria esse teto, sabe o que cria em nós? Cria em nós um peso na nossa vida. Milhares de crentes vivem debaixo de um peso de acusação, de dúvida, mas tem esse versículo aqui. Meus irmãos, um versículo não é sozinho. Um versículo tem um texto e tem um contexto. E tem uma história. Vocês estão entendendo? Um texto sem contexto é com pretexto. Vocês estão entendendo? Mas esse versículo fala assim. Essa semana eu estava ouvindo algumas coisas e a pessoa falou, mas esse versículo fala assim. Mas ele não é sozinho na Bíblia. Jesus citou esse versículo. Jesus esclareceu esse versículo. Jesus pôs um peso em cima de você por esse versículo. Essa palavra aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, algumas ideias, algumas doutrinas, alguns ensinamentos que são passados de geração em geração, de séculos e séculos, aquilo toma conta da mente, do coração das pessoas, e as pessoas não conseguem mudar. Nós cantamos hoje hinos maravilhosos aqui, que fala, Deus quer fazer coisas maravilhosas aonde? Neste lugar. Mas é nesse lugar aqui? É nesse lugar aqui, ó.
Fala assim, o lugar é você, diga. O lugar é você. Sabe por que Deus faz coisas maravilhosas nesse lugar? Por quê? Porque nós estamos aqui. Se nós não estivéssemos aqui, ele ia ficar fazendo maravilha aqui dentro sozinho? Ele faz porque nós estamos aqui. Existe uma palavra, não tem nada aqui na mensagem, a mensagem é outra. Vocês estão sabendo, vocês estão vendo que não é, né? Ai, Senhor, me ajuda. Existe uma palavra que se chama Kadosh, mas Kadosh é santo, Kadosh Hashem, santo é o Senhor. Mas aquela palavra que fala Shekinah. A Shekinah de Deus. Shekinah é a presença de Deus. Então, Deus está presente em todo lugar, porque Deus é. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, em qualquer lugar aonde você estiver, Deus está presente. Então, é a Shekinah. Agora, Deus está presente, mas nem em todos os lugares que a Shekinah existe, que a presença de Deus existe, Ele se manifesta. Porque Deus só se manifesta com um propósito. Só com um propósito. Se não tem propósito, Ele não se manifesta. Eu vou em determinados lugares. Se eu sou visto, ótimo. Se eu não sou visto, eu fico na minha. Você só se manifesta se você deve se manifestar. Então, a Shekinah de Deus é a presença de Deus em todos os lugares. Agora, se eu sou indiferente para com as coisas de Deus, Deus não tem nenhum interesse em falar nada comigo. Não, eu não quero. Estão entendendo? Você já foi conversar com alguém que te ignora? Você já esteve com alguém que te ignora? Então você fica falando. Ignorou, então larga para lá também. Deixa para lá. Eu sempre digo assim, não vá aonde você é tolerado, vá aonde você é celebrado. Isso aqui, Deus sabe por que eu estou falando, porque nem eu sabia que eu ia falar isso aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus está em todo lugar, não interessa se você crê, entende ou não. Porque Deus não depende do meu entendimento, nem do meu interesse. Ele é e pronto, e acabou. Ele é. Eu sem Deus não sou nada, e Deus sem mim, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então, a presença de Deus é com um propósito. Se você deixar que Ele faça alguma coisa na sua vida, esse propósito será cumprido. Se não, fica com o que você quer. A sua vida é sua. A vida é sua. Mas Deus não insiste com ninguém, nada. Então, nós precisamos ter esse entendimento, não de teologia, não de doutrinas, não de visão de fulano, de ciclano, mas do que Jesus disse e pronto, e acabou. Se você crê em Jesus, se você não crê em Jesus, crê em quem você quiser. Em você mesmo, mas você vai dar conta daquilo que você crê e aplica na sua vida. O nosso futuro é determinado por aquilo que nós decidimos acreditar e seguir. Então, por isso que a palavra de Deus fala que cada um dará conta de si mesmo, não é da vida do outro, não. Na ceia do Senhor, Jesus falou assim, examine-se o homem quem? A si mesmo, o outro não é da sua conta. Se o outro está em pecado, se o outro tem adultério, se o outro roubou, se o outro matou e ele está tomando ceia, isso não é um problema seu, é um problema dele com Deus. Estão entendendo? Não é? Então, esse tratamento de Deus é algo muito pessoal.
Mas tudo vai depender do nosso coração para com Deus e a sua palavra. E a partir do momento que nós começamos com simplicidade ter um relacionamento com Deus, esse teto de bronze é arrancado da nossa vida. E nós passamos a ter uma conexão direta com Deus em qualquer lugar. Eu já falei isso uma vez, que Daniel tinha 2 anos, nosso filho, hoje está com 31 anos. Daniel estava com 2 anos e nós tínhamos que ir para uma reunião e nós falamos com Daniel, Daniel, papai e mamãe vai para uma reunião e a Luísa vai ficar com você, Maria Luísa vai ficar com você. Então obedece a Maria Luísa, fica bonitinho com a Maria Luísa e lembre-se de uma coisa, Daniel, que Deus vê todas as coisas. Deus está em todo lugar. Papai e mamãe não vai estar aqui, mas Deus está vendo todas as coisas. Aí ele sentadinho na escada, lembra disso, Aurinha? Ele virou e falou assim, até quando eu estou fazendo cocô, ele me vê? Eu falei, sim. Eu acho que ele só tampa o nariz, mas que ele te vê, ele vê. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos, Deus está presente. Agora, Ele se manifestará com um propósito, se você permitir que Ele faça isso. Amém? A palavra de hoje é uma pergunta. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e eu converso muito com a Áurea, nós conversamos muito sobre todos os assuntos, e surgem dificuldades, e surgem muitos problemas, igual eu falei, nós tivemos que sair rápido e ir para o Brasil para resolver um monte de coisa, não é? É um monte de coisa, isso aqui é difícil, isso aqui é difícil, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, e tudo tem o seu tempo determinado. E eu falo, vamos em paz, se conseguir resolver, resolvemos. Se não conseguirmos resolver, nós viemos aqui para resolver. Nós fizemos a nossa parte. Então, eu sempre falo, eu sempre vejo as pessoas, acontece um problema ou uma suposição de que terá um problema, já começa o medo, já começa a perturbação, já começa a ansiedade, já começa a preocupação. E pensando nisso, eu pensei, você tem paz. Você tem paz. Eu já falei para vocês de um jovem chamado Marcelo, na minha época de juventude. Marcelo, a Áurea conheceu o Marcelo. Nós nem nos conhecíamos, eu e a Áurea. Ela era da Igreja Batista Central e eu era da Igreja Peniel. Mas nós nem nos conhecíamos. Mas nós conhecemos muitas pessoas, muitos amigos de Áurea são meus amigos desde aquela época. E nós não sabíamos, nós mesmos não conhecíamos, e Deus nos uniu aqui, olha que coisa linda. Então, Marcelo era um jovem de 16 anos naquela época. E Marcelo adoeceu com câncer. E Marcelo foi para o hospital evangélico de Belo Horizonte para ser tratado, e ele ficou muito mal. Tanto que como que chama o Galca Rosa? Marco Antônio Rosa, que escrevia peças teatrais em Belo Horizonte, na época do Verbenas, ele escreveu uma peça baseada na vida do Marcelo, e o título era Marcelo vai morrer. Essa peça foi apresentada em Belo Horizonte, baseado naquele versículo que Jesus disse, quando Jesus disse que ele morreria, que ele teria que morrer, e as pessoas não entendiam, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará sozinho. Mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos. É igual uma semente que você pega. Você pega uma semente e deixa na janela da sua casa.
e uma outra semente você planta. Qual que vai produzir? A que está na janela? Não. A que foi plantada, que morreu, mas ela produziu muitos frutos. Então, muitas vezes, nós não entendemos algumas situações, mas quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, se nós descansamos em Deus, colocamos a nossa vida em Deus, pode ter certeza que vai morrer, mas vai produzir muitos frutos. Vai morrer o quê? O medo, a vaidade, o pecado, as coisas ruins. E aí Deus vai fazer brotar coisas novas. Então, você tem paz. Aí eu coloquei aí um significado meu da minha cabeça sobre paz. A paz é um estado de conforto espiritual. Paz é um estado de conforto espiritual que irradia para a alma. A alma é a sede das emoções, que romanticamente nós chamamos de coração. O meu coração está sentindo, o meu coração está querendo. É a alma, é a sede das emoções. Então, a paz é um estado de conforto espiritual que irradia para as suas emoções. Então, você passa a ter um equilíbrio. Você não é um crente desequilibrado, desorientado, desassossegado, perturbado. Essa paz vem para as suas emoções, que vai te dar controle, vai te dar equilíbrio. E ela vai refletir aonde? No corpo. E eu coloquei no sistema nervoso central, que são os neurônios, as células nervosas, que delas dependem todos os nossos reflexos. Todos os nossos reflexos. Por isso que as células nervosas, os neurônios, se uma morre, ela não se reproduz mais. Por isso que se você perder as células nervosas, você perde todos os seus tatos e os seus reflexos. Mas a paz é um estado de conforto. Você já viu uma coisa, o mundo pegando fogo e uma pessoa bem tranquila? E você fala, não acredito que você está nessa paz. Porque a paz é um estado de conforto espiritual. Espiritual. Que vai irradiar para a alma, para as emoções, e você tem controle, e também para o seu sistema nervoso central, que vai dar sossego para o seu corpo, vai tirar toda a tensão do seu corpo. E você vai se relaxar, você vai tranquilizar. Está dando para entender? Isso é paz. E o Marcelo, todo mundo pensava, o Marcelo estava morrendo. E todo mundo pensava assim, eu quero visitar o Marcelo. Mas o que eu vou falar para ele? Eu não tenho palavras para conversar com o Marcelo. Eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro. E quando você chegava lá, o Marcelo falava assim, a paz do Senhor esteja no seu coração. Ele tinha abundância de paz. Ele sabia que os dias estavam contados, mas ele tinha paz, igual aconteceu com o Paulino, né? O Paulinho, em Belo Horizonte, também, outro jovem. Mas a paz estava inundada nele, ele estava embebecido de paz, porque a verdadeira paz, que é um conforto espiritual, vai irradiando por todo o nosso corpo, para a nossa alma, a nossa mente, o nosso sistema nervoso central, os nossos músculos, você relaxa e você tem um conforto espiritual.
Por quê? Porque tudo na nossa vida, entendendo ou não, concordando ou não, achando bom ou não, tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, bem preparada em tudo, mas se espiritualmente você não estiver bem, todo o seu conhecimento, você é uma pessoa perturbada. Os manicômios do mundo estão entupidos de pessoas que têm, às vezes, 3, 4, 5 faculdades, curso superior, que falam vários idiomas, mas todos perturbados. Porque tudo na nossa vida depende não do nosso estado de conhecimento, de entendimento, mas de espírito em primeiro lugar. Porque a vida está no espírito. Quando Deus formou o homem, Ele formou o homem do pó da terra. Ah, não creio assim, não interessa, mas Deus falou e pronto, acabou. Eu estou falando para você que crê. É para você que crê. Você que não crê, então. Deus fez o homem do pó da terra. E parou. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o ruá, o pneuma, o espírito. Porque o que dá vida para o nosso corpo é o espírito, não é a alma que são as emoções. Não é o coração que bomba sangue para o corpo inteiro. O espírito é que dá vida para o coração e para o corpo e para todos. Se o espírito sair do meu corpo, o que ele vai acontecer? Eu vou cair aqui. E se o espírito não voltar, ele vai ficar ali até apodrecer. Até se decompor. Porque a vida está no espírito. Por isso que nós somos um espírito que possui uma alma, emoções, e que habita na matéria, que é o corpo. Está dando para entender? Então, o mais importante da nossa vida é o espírito. Não é? O estado de espírito faz toda a diferença. A vida está no espírito. Por isso, as alterações, o estado espiritual altera todo o nosso humor em todas as áreas. E foi exatamente por isso que Jesus Cristo disse lá, João 14, 27, um versículo muito conhecido. O que Jesus falou? João 14, 27. O que ele diz? Deixo-vos a paz. Aí ele especifica que paz. Ele fala, a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele disse, deixo-vos a paz. Mas a paz que eu estou dando para você, não é a paz de uma viagem para um resort, para um lugar maravilhoso, que vai durar, às vezes até mesmo lá você não tem paz. Até mesmo nesse lugar você não tem paz. Ele diz, a minha paz vos dou, deixo-vos a paz, a paz vos dou, mas não vou lá dou como a dá o mundo. E aí ele concretiza, ele completa dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, pare de ficar perturbado, pare de ficar agitado, pare de ficar nervoso, pare de ficar com ansiedade, com estresse. E não tenha medo.
porque eu deixo-vos a minha paz vos dou. Porque somente Jesus pode nos dar a paz eterna, que vai invadir o nosso ser em todos os lugares, em qualquer lugar ou situação que estejamos passando. Por quê? Lá em Isaías é o profeta messiânico, que viveu no ano 750 a.C., mas ele tinha uma plena comunhão com Deus, não tinha esse teto de bronze que nós temos de tanta bobagem, que nos impede de entender muitas coisas. Às vezes, a opinião de uma pessoa pesa muito mais na nossa vida do que aquilo que Jesus disse. E aí perturba a nossa vida. E Isaías viveu no ano 750 a.C., ele tinha uma plena comunhão com Deus. E no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diga assim: Jesus é o Príncipe da Paz. Você crê nisso? Por isso que ele falou: eu dou a minha paz, porque eu sou o príncipe da paz. E o próprio profeta Isaías, ele fala lá no capítulo 26, versículo 3. Quando nós entendemos isso, ele fala: tu, Senhor, Hashem, Senhor, ou Adonai, Senhor, tu, Senhor, conservarás antes da paz tem o quê? Em perfeita paz. Em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme. Por quê? Só existe um propósito firme no nosso coração quando nós confiamos. E quando o nosso propósito firme é baseado na confiança em Deus, Ele nos conserva em o quê? Perfeita paz. Não é mais ou menos. Não é uma paz mais ou menos. É em perfeita paz. E relembrando do Marcelo novamente, não sei quantas centenas de pessoas foram visitar o Marcelo por curiosidade, porque todo mundo falava da paz que ele tinha. E essas pessoas que foram, todas conheceram Jesus, encontraram com Jesus e foram salvas. Através de um moço jovem que estava morrendo, mas que tinha na vida dele a paz, a perfeita paz. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele começa dizendo assim: estas coisas o quê? Vos tenho dito. Especificamente nessa conversa, nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, se você ler o capítulo todinho depois, você vai ver que no versículo 1, versículo 4, versículo 12, versículo 25, versículo 33, ele fala: estas coisas vos digo, estas coisas vos digo. Ele fala e fala assim: eu estou dizendo isso para vocês, eu estou repetindo isso para você, eu estou falando novamente isso para você. Então ele vai afirmando e reafirmando, e reafirmando, e reafirmando, para que nós possamos ter consciência disso, entendimento disso, e possamos tomar posse disso na nossa vida. Então ele fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em aonde? Nas situações, nos diagnósticos, no que o povo fala, no que aquela pessoa chata, enjoada, fica te perturbando, falando na sua cabeça. É no que a teologia fala, é no que as denominações falam, é no que as doutrinas falam. Não, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
Aí ele conclui dizendo, no mundo o quê? Passais. Ele não falou assim, no mundo vocês passarão. Ele não colocou para o futuro, não. Ele colocou, aqui está quase que num presente contínuo. Vocês estarão sempre passando por aflições, sempre passando por dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Não fique debruçado na sua falta de paz, no seu diagnóstico, naquilo que foi falado, não fique ali na sua perturbação, não, tenha paz nele, fala, Senhor, a situação é essa, mas em Ti eu tenho paz, eu quero ter paz, eu preciso ter paz, tira o medo do meu coração, tira a perturbação do meu coração, tira a perturbação da minha mente, ponha paz na minha vida, ponha paz em mim, eu quero viver a paz que excede a todo entendimento. Mas se você ficar debruçado em cima da sua situação, da sua dificuldade, da sua limitação, você não terá paz, porque você não está buscando a paz nele, você está buscando nas situações. Pare de debruçar em cima das situações e debruce nele, porque ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus usa sempre essa expressão, Shabbat Hashem, descansa no Senhor, não é sábado de dia, não. Porque tem gente que não trabalha no sábado, mas é mais perturbado do que um monte de gente. É pior do que um monte de gente. Não é dia, nem nada, não. É um estado de alma. Depois que você conhece realmente Jesus e o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, esse teto de religiosidade é arrancado e nós passamos a ter uma comunhão direta com o Pai. Tenho-vos dito isto, eu tenho falado isso para que em mim tenhais paz. Se nós temos Jesus, entregamos nossas vidas para Ele, e Ele vive em nós, nós falamos isso com a boca cheia, eu tenho Jesus. Às vezes eu vou conversar com alguma pessoa e falo, mas eu tenho Jesus, mas eu sigo Jesus, não está aparecendo não, só pelo seu tom de voz está mostrando que você está longe dele. Se nós temos Jesus, entregamos nossas vidas para Ele, e Ele vive em nós, por que tanta preocupação? Por que tanta aflição, medo, perturbação, estresse? Por quê? Aonde Jesus está realmente na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Quem Jesus tem sido realmente para cada um de nós? É só um nome? É só um tema? É só um chavão? Ou é alguém que vive dentro de nós? Que está dentro de nós realmente? João 14:1, Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele vai falar, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde estejais vós também. Mas ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe, não deixe o seu coração, não fique curtindo situações. Toma o seu Rivotril evangélico. Tome, fala, Senhor, Tu és o meu Rivotril. O Espírito Santo, Jesus falou quando eu for
o Pai enviará o Espírito Santo, que é Ele mesmo em espírito, que no grego é o Paráclito, que é o Consolador por excelência, que é o Dínamos, que é o Todo-Poderoso, que nos dá poder para viver, poder para testemunhar, poder para suportar, poder para continuar, poder para estar em paz o tempo todo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz. Não andeis ansiosos, o quê? Nem disso aí que você está vivendo agora. Você vai conversar com as pessoas, tudo bem? O profeta chegou para a mulher que estava com o filho morto. Tudo bem? Sim, está tudo bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Com o quê? Com agradecimento. Senhor, eu estou colocando isso diante de Ti. E eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor fará o melhor para a minha vida. Porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor sabe como, quando e como. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5 fala: quem guarda o conhecimento, o entendimento, o mandamento, não experimenta o mal. E o coração do sábio perceberá, saberá, entenderá o tempo e o modo. Não deu, porque não é o tempo. Porque lá em Eclesiastes 3,11 fala: tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. Então não é o tempo. E Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Apenas peça, faça a sua parte e confia. O Salmo de número 3, versículo 5, Davi fala: pela manhã tu ouvirás a minha voz. Pela manhã te apresentarei a minha oração e ficarei esperando. Então espera no Senhor. Descansa. Tudo Deus faz. Vamos ver, volta lá, Filipenses 4, 6, 7. Perdão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com agradecimento. O que mais? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seu coração e a sua mente têm sido guardado com a paz que excede a todo entendimento, ou você não consegue? Não consigo dormir, não consigo descansar, não consigo não sei o quê. Uma bomba explode não sei aonde, eu viro para a Áurea e falo assim: Deus te abençoe, boa noite. E durmo na minha... É assim? Ela fala: Paulo, vamos orar por isso, porque essa situação aqui é séria. É assim, é estupidamente séria. Senhor, eu coloco essa coisa estupidamente séria nas tuas mãos. Porque eu não sei resolver, não posso resolver, nem a Aura pode resolver, ninguém pode resolver, ninguém quer resolver, mas o Senhor é o único que verdadeiramente desembaraça o nosso caminho. O Senhor sabe como, quando e pronto. Então, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e me responde. Em nome de Jesus, amém, amém, Áurea, amém. Um beijo, vamos dormir.
É assim ou não, Áurea? Fica de pé para o povo ver que você... Fica de pé. Ela não dormia ainda, não? Então, sim. Senhor, dá sono para a tua serva, para ela ter descanso e eu também. Mas, eu não sou perfeito nem melhor do que ninguém. Mas eu sempre procurei aplicar na minha vida Jesus, porque Ele é a única paz que excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala o quê? Lançando. Está falando assim, depositando. Está falando depositando? Ele está falando o quê? Lançar. É mandar bem longe. Olha, esse problema aqui, você está achando que você vai ficar na minha mão? Não vai não! Vai ficar com quem pode. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele o quê? Eu sempre falo com vocês que o cuidado, o amor e a ação de Deus é sempre no gerúndio. É sempre, Deus está sempre. Por isso que Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A ação de Deus é o tempo todo. Deus, você não está, é como uma planta, como uma semente, que você não está vendo nada, mas as coisas estão acontecendo. Ela está brotando, ela está criando raiz. A coisa, você não está vendo, mas daqui a pouco vem o broto. Daqui a pouco você tem uma árvore, mas primeiro criou raízes, que a gente não vê. Está criando raízes. Deus está trabalhando pela sua vida, pela minha, pela nossa vida, por todos nós. Não estou vendo, você não precisa ver, as coisas estão acontecendo. Você não vai cavacar não, senão você vai atrapalhar. Você planta e fica toda hora abrindo buraco para ver. Vai lá e para ver se está brotando. Vai lá e... É assim? Planta. Vai com a alavanca toda hora lá? Não. Está rindo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33. Vamos ler esse texto. É um texto muito conhecido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Um momento, quando ele usa essa expressão gentios, porque naquela época tinha diferença do descendente de Abraão, que são os judeus, os hebreus, os judeus, israelitas, e os que não são descendentes de Abraão são considerados como gentios. Então ele estava falando,
são aqueles que não têm uma aliança com Deus, que não têm um contato com Deus, que não têm a sua comunhão com Deus, e que pensam assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais o quê? De todas elas. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu era jovem, eu estava num seminário, fazendo seminário, isso foi 1979, 80, fazendo seminário, e a gente juntava o dinheirinho que a gente ganhava para comprar as nossas coisas. E naquela época abriu uma loja, a loja Sears, em Belo Horizonte, grande, uma loja grande, bonita naquela época, e eu vi um par de sapatos lindo, eu fiquei apaixonado com aquele par de sapatos, mas ele era caro. Aí eu juntei o dinheiro e fui lá e comprei o par de sapato, na Sears. Quando a mulher pôs na sacola e me deu, o Espírito Santo falou comigo assim: esse par de sapatos você vai dar para o seminarista Ramon. Ramon Brusigues, que hoje é pastor na Inglaterra. Falei com ele ontem. Ramon Brusigues, casado com a Albetiza. Ramon, seminarista, eu falei, é ruim, hein? Nós sempre calçamos o mesmo, temos o mesmo número de roupa, tudo. Então, tudo que a gente ganhava, a gente dividia. Ganhava meia, 2 pares de meia, era um par para o outro, e era assim. E Deus falou comigo: esse par de sapatos você vai dar para o Ramon. Eu falei: mas eu custei tanto a juntar o dinheiro para comprar, agora eu vou comprar e vou dar? Eu vou dar um outro sapato. Não, Deus falou: não, você vai dar esse, porque é esse que você vai dar. Então, saí das Sears e fui direto lá onde o Ramon morava. Ele morava num quartinho da igreja. Bati na porta do quarto dele, o Ramon veio e falou: ô, Ramon, eu vim aqui, aí contei para ele, porque eu tenho já tem um tempão que eu estou juntando dinheiro para comprar um par de sapatos, e hoje eu consegui comprar esse par de sapatos, mas a hora que eu paguei, que a mulher me entregou, o Espírito Santo falou que esse par de sapato para mim: Paulinho, é esse o par de sapato que eu estava pedindo para Deus? Eu falei: mas se a gente pedir esse? Se a gente pedir esse? Paulinho, é o sapato que eu estava pedindo para Deus. Falei: olha, Ramon, está aqui, eu não vou pecar, está aqui, fica com seu sapato, Deus te abençoe. Isso era uma quarta-feira, quinta-feira, era no meio de semana. Quando foi domingo, pela manhã, chega uma irmã, Nina Grishenko, uma moça russa, já até faleceu agora há pouco tempo, que morava em São Paulo. E ela foi uma das primeiras funcionárias da Sears. Ela começou a trabalhar na Sears e aposentou-se na Sears. Ela faleceu agora há pouco tempo, em São Paulo. A Nina chega de São Paulo e me procurando, me chamar Paulinho. Cadê Paulinho? Paulinho, estou aqui. Vem a Nina. Paulinho, eu estava lá na Sears e o Espírito Santo de Deus falou que era para eu te dar um presente. E eu trouxe, não sei se vai servir para você. Se não servir, nós podemos ir na Sears aqui de Belo Horizonte, eu troco. O mesmo par de sapatos. A gente lembra e tem vontade de chorar, né? Tanta experiência, parece tão simples. O mesmo par de sapatos. Aí o Senhor falou comigo: está vendo? Já pensou se você não tivesse dado? Você ia passar essa vergonha, né? Você ia falar: eu ganhei um igual, agora vou dar. Não. Você deu. Você deu. Você abriu mão. Porque a palavra de Deus fala assim: é melhor dar do que receber. Dai e dar-se-vos-á. Meus irmãos, eu ganho, eu dou. Eu faço. É uma coisa impressionante. Minha roupa não acaba. Meu sapato, esse sapato aqui, eu comprei na Payless. Quando eu cheguei aqui, 13 anos, na Payless, a loja fechou. O dono já morreu. E o sapato aqui no meu pé. Payless. Você lembra dessa loja? Lá na Stein. E 13 anos, e o negócio não acaba. Não acaba. Graças a Deus. Tudo. Isso é roupa nova? Não. Hoje a Áurea estava com esse colete. Eu falei: não lembro não. Ela falou assim: comprei quando eu cheguei aqui. Eu falei: ó,
Não lembro. 13 anos. Na Anaíse Pink. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É isso que Deus quer colocar na nossa vida, sabe o quê? Paz, tranquilidade. Sabe, alegria, prazer nas coisas simples da vida. Porque Ele é o príncipe da paz. Então Ele fala, por que você vai andar ansioso? Qual versículo eu parei? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, aquelas que nós lemos, vos serão o quê? Ele vai nos dar. Ele nos acrescenta. Ele nos dá. Quando você menos espera. Quando o povo de Israel pecou contra Deus, na época do profeta Jeremias, Jeremias pregou, falou, chorou, tanto é conhecido como profeta chorão, escreveu o livro de Lamentações. Ele chorou tanto, pregou e falou, exortou, e o povo não se arrependeu. E o povo foi levado pelos babilônios para a Babilônia, como para o cativeiro, e ficaram lá 70 anos do cativeiro. Mas quando eles estavam lá no cativeiro, mesmo assim, Deus falou com eles. Deus falou com eles. Vocês vão orar pela paz dessa cidade. Vocês não é porque vocês estão aqui que vocês vão ficar agora, entregou os pontos, largou tudo, não vou fazer nada não. Você vai plantar, você vai colher, você vai criar sua família, você vai construir sua casa. Continua. Você está passando por uma luta, continue fazendo o que você tem que fazer, porque Deus é com você. Mesmo nessa luta que você está enfrentando. Então, olha uma das coisas que Deus falou com o povo de Israel, através do profeta Jeremias 29, 7. Olha o que ele fala. Procurai o quê? Eu não tenho... Esse lugar aqui é um lugar atribulado, só tem demônio, mas eu não sou demônio, eu sou luz. Então, nada disso vai me atingir. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, nada disso vai me perturbar. O outro fica perturbado para lá, fique para lá perturbado, mas a mim não. Por quê? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Vamos ler o restante bem alto? Porque o quê? Na sua paz tereis paz. Esse lugar tira a minha paz, a minha paz não. Pode tirar a sua, mas a minha não, porque na minha paz eu tereis paz. Porque a minha paz se chama Jesus, o príncipe da paz. E Ele está dentro de mim, e Ele habita dentro de mim, e Ele vive em mim. E o outro pode fazer de tudo para tirar a minha paz, porque na minha paz eu terei paz. Ai. Olha o que o salmista Davi fala, Salmo 4, versículo 8. Em paz o quê? Não, eu fico andando a noite inteira, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu fico andando a noite inteira, eu rolo para lá e para cá, eu rolo para lá e para cá, eu rolo para lá e para cá. Eu não consigo dormir, é? Quem é que está dentro de você? É o perturbador? É o que tira a paz? É o descontrolado? É o perturbado? É o bipolar? É isso que está dentro de nós? Não, em paz eu me deito e logo ronco, não é, Áurea? Logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar. Insegurança. Está aqui, ó. Pergunta para ela. Às vezes ela fala assim, você já dormiu? Eu falei, interrompeu o meu sonho. Eu fecho o olho e já começo a sonhar, meus irmãos. Eu já vou, não sei para onde, já estou conversando com fulano, já estou em reunião, quando me acordo já me interrompeu o sonho. Meio segundo depois, porque em paz me deito
Eu posso dormir, meus irmãos, eu não tenho nada disso de cama de colchão de água, colchão não sei o quê, colchão de pena, de pluma, não. Eu durmo no chão, eu durmo em qualquer lugar, eu durmo até em pé. Em paz me deito. Fica rindo não, viu? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, é só o Senhor mesmo, que me faz repousar seguramente. Davi, no Salmo 42, versículo 5, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Eu não coloquei esse versículo não, 42, 5. Ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele falando com ele mesmo. Aí ele mesmo fala para ele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está abatido? Quantas vezes surge uma situação e eu falo para mim mesmo: você vai amarelar? Agora você vai amarelar? Fica firme, porque eu sou com você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Muitos são aqueles que estão conosco, muito mais do que aqueles que vêm contra nós. Então por que você está abatido? Quando você tiver, começar a ficar... Epa, por que você está abatido? Com o Deus que você tem, o Elohim. O Salmo de número 37, versículo 7, ele começa esse canto assim, falando no hebraico, fala Shabbat Hashem, descansa no Senhor, espera nele, descansa no Senhor, espera nele. Eu quero deixar como último conselho para vocês, Romanos capítulo 15, versículo 13, nós vamos orar. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Tem um ditado no mundo que fala assim: a esperança, mas isso é para o mundo, que a nossa não morre não. Isso não é ditado para nós não, viu? Tem um monte de ditado aí que o povo fica falando umas bobagens, não, isso não é para nós não. A esperança do mundo morre, mas a nossa é eterna. A nossa nunca morre, não é? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso, na sua confiança, na sua fé. Na sua fé, eu até notei uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu anotei aqui embaixo. Aqui dentro, estava anotando. A ansiedade. A ansiedade é a importância concentrada do pensamento errado e negativo. A ansiedade é quando nós nos concentramos no pensamento errado e no pensamento negativo. Porque se nós lançarmos a nossa ansiedade para o Senhor, nós vamos nos concentrar nas promessas de Deus. E não nas circunstâncias, nos diagnósticos. Estão entendendo? Então, que o Espírito Santo possa nos encher de paz. Que você possa ter paz na sua vida. Que nada venha roubar a sua paz. Que nada venha tirar a sua fé, a sua confiança em Deus. Ainda que os montes se transtornem, ainda que a guerra se levante contra você, a nossa confiança está no Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, nesta manhã. Porque nós precisamos de paz. E só o Senhor
é o príncipe da paz. Derrama sobre nós a tua bênção, Senhor, nesta manhã. E que durante toda essa semana nós possamos ter experiências da paz que excede a todo entendimento. Aonde quer que estejamos, o que é que estejamos passando, que a paz que excede a todo entendimento venha sobre nós, venha inundar o nosso espírito para irradiar para a nossa alma, o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas decisões. Tira de nós o medo, tira de nós a perturbação e coloca dentro de cada um de nós a paz que excede a todo entendimento. Mas abençoa o teu povo com paz. Em nome de Jesus, que cada um possa ter uma experiência especial essa semana, pessoal e especial, e que possamos compartilhar o mais rápido possível o bem que o Senhor nos faz. Abençoa o teu povo com paz, a nossa semana com paz. Livra-nos de todo mal, guarda-nos do homem maligno, da pessoa maligna e mal intencionada, que seja repreendido em nome de Jesus. Dá-nos a confiança de que o Senhor está conosco, nos guardando, protegendo, guiando e provendo para cada um de nós aquilo que cada um de nós precisa, Senhor, em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã e diga: tenha paz. Deus te abençoe.